Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar, a partir de hoje, uma série de mensagens, tendo como base o livro de Filipenses. Como nós temos de costume, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, vamos ler aqui o texto, depois continuasse com ela aberta, conferindo tudo que nós estaremos falando. Filipenses capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que o Senhor me dê graça, capacitação, auxílio do Teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra à Tua igreja. Para a Tua igreja eu suplico que o Senhor dê o discernimento do Teu Espírito, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, essa igreja em Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na ocasião de sua segunda viagem missionária. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 16, do verso 12 até o verso 40. Do verso 14 ao verso 15, nós temos ali, logo de início, a conversão de Lídia. Do verso 16 ao 18, Paulo expulsa o demônio de uma jovem com espírito de adivinhação. Como resultado disso, há uma conspiração contra Paulo e ele é açoitado e encarcerado, juntamente com Silas. Na ocasião que ele se encontra ali na prisão, próximo da meia-noite, ele orando, cultuando a Deus, o cárcere, ele é todo aberto e nós vemos que o carcereiro, ele se converte. Paulo, ele é solto e ele volta para a casa de Lídia. Isso nós vemos em Atos, capítulo 16, do verso 12 ao verso 40. Nesse momento em que Paulo escreve agora esta carta, ele está preso em Roma. E ali ele recebe a visita de Epafrodito, um dos membros da igreja de Filipe, que tanto comunica para Paulo o estado da igreja, como leva para ele coisas que eram necessárias para a sua manutenção diária. Vemos isso no capítulo 4, verso 18, onde diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo, ele tinha em mente mandar Timóteo para auxiliar os irmãos lá em Filipe, e até mesmo ele intencionava voltar e estar ali com os irmãos em uma outra visita. Vemos isso no capítulo 2, o verso 19 e o verso 24. Diz assim: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Semelhante a outras igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, esta também teve a visita de falsos apóstolos, que iam de lugar para lugar, tentando enfraquecer a fé desses novos convertidos. O objetivo deles era contrariar o que Paulo pregava, combater o apostolado de Paulo e fazer com que as pessoas não deixassem o judaísmo. No entanto, o relato de Epafrodito era que os irmãos haviam crescido tanto na fé como também em número, o que levou o apóstolo Paulo a se regozijar, a se agradar com essas notícias dadas por Filipenses. Vemos que essa igreja, a igreja dos Filipenses, diferente das outras, era uma igreja forte, era uma igreja crescente, e uma igreja que auxiliava Paulo em seu ministério. Por isso, realmente, Paulo tinha um amor diferenciado para com esta igreja. Vamos agora ao verso 1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Normalmente, Paulo, em suas introduções de outras epístolas, ele se apresenta como apóstolo.
O objetivo dele fazer isso é reivindicar a sua autoridade apostólica, que constantemente era combatida pelos judeus e por outros falsos apóstolos. Aqui, nesse verso primeiro, ele não o faz. Ele se apresenta como Paulo. Por que ele não se apresenta como apóstolo? Por causa da consciência que os filipenses tinham em relação à genuinidade do apostolado de Paulo. Ele já reconhecia ele como apóstolo, já reconhecia ele como um apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo não precisou se reivindicar, tá bem? O verso aqui continua, com os bispos e diáconos. A palavra bispo, aliás, o termo bispo ou o termo pastor, são palavras sinônimas. A pessoa que exerce o ministério de pastorado, ele também pode ser chamado de bispo, e vice-versa. São palavras sinônimas. Podemos ver isso em Atos, capítulo 20, o verso 28, que diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Os bispos, eles tinham o dever de pastorear ou apacentar a igreja. Então, bispo e pastores são as mesmas coisas. Paulo direciona, então, a sua carta aos pastores e também aos diáconos. Diáconos, geralmente era usado por Paulo no sentido de obreiros que supervisionavam a distribuição e a recepção dos donativos. Vemos isso em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui vemos a instituição dos diáconos, e era dessa forma, eles que estavam ali auxiliando a mesa, amparando o ministério com as viúvas, com os necessitados, era dessa forma que Paulo via os diáconos. A eles então foi direcionada essa carta, tanto aos pastores como para com os diáconos. O verso 2 diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor e Jesus Cristo. Aqui nessa saudação de Paulo, nós temos aqui uma doutrina muito importante para a fé cristã. Paulo, ele coloca o Pai, juntamente com Jesus Cristo, no mesmo pé de igualdade, mostrando que tanto a graça, que é um favor imerecido, quanto a paz, são atributos de um único Deus, mostrando então que Jesus Cristo, e juntamente com Deus Pai, ambos são Deus no mesmo pé de igualdade. João, capítulo 10, o verso 30 diz: eu e o Pai somos um. Mateus, capítulo 11, verso 24 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, nós vemos Paulo em sua saudação, reconhecendo a divindade do Senhor Jesus Cristo. O verso 3, ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo, a ele dar graças aqui, ele revela o seu amor para com a igreja dos filipenses. E quando ele diz, dou graças ao meu Deus, Paulo, ele se referindo aqui a Deus como sendo o seu Deus, ele o individualiza, no sentido de ter uma experiência pessoal com Deus. Ele é o meu Deus, mostrando a sua experiência particular, individual, que ele tinha com Deus. Assim também, nós temos que ter essa experiência pessoal na nossa salvação. Por mais que nós estejamos aqui como igreja e falemos para todos acerca de Jesus Cristo, mas nós temos que ter uma experiência individual com Deus, a partir da nossa salvação. Por exemplo, Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo,
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a salvação, o reconhecimento que Jesus Cristo morreu na cruz, tem que ser algo individual, onde nós individualmente reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós devemos ter experiência pessoal na nossa oração. Jesus ele ensina isso no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, o verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Nós temos também que ter o nosso momento a sós de leitura, onde nos debruçamos para conhecer a Deus através de sua bendita palavra. Salmo 119, verso 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Essa é o que Paulo ele coloca aqui. Ele é o meu Deus, mostrando a sua experiência pessoal com Deus. Nós também temos que ter a nossa experiência pessoal com Deus. O verso 4 diz: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Paulo ele sentia alegria em se lembrar deles, e isso movia Paulo a orar pelos filipenses. Com isso nós aprendemos que, quanto mais nos lembramos do que Deus fez por nós, somos estimulados a suplicar por mais bênçãos. Você já refletiu sobre a bondade de Deus sobre a sua vida, sobre o seu cuidado, os livramentos que você teve, as respostas de orações, o quanto Deus, pela sua graça, Ele tem provido e cuidado de você, o quanto Deus ele tem sido benigno em nos alcançar com a sua bendita graça. Ao nós nos lembrarmos de todos os favores de Deus, isso nos motiva a nós estarmos orando e buscando cada vez mais a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Temos testemunhos de quão grandes coisas Deus já fez, e isso nos estimula a crermos que Deus também continuará fazendo, não somente com os outros, mas também conosco também. Nós tanto somos estimulados a pensarmos do que Deus fez conosco, como também estimulados a pensarmos o que Deus já fez com outras pessoas. E ao escutarmos testemunhos, ao vermos o quanto Deus ele tem realizado a sua obra na vida de outras pessoas, no campo missionário, em outras igrejas, isso também nos estimula a crermos que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o que diz Hebreus capítulo 13, verso 8. Vamos aqui no verso 5, diz assim: pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pela cooperação no Evangelho. Paulo declara agora o motivo da sua alegria. Ele diz que foi em virtude da koinonia, da cooperação. Essa palavra aqui, comunhão, talvez ela seria uma melhor tradução do que cooperação. Porque no grego original a palavra é koinonia. Então nós podemos ver aqui o verso 5 da seguinte forma: pela vossa comunhão no Evangelho. O sentido aqui tanto pode se referir à conversão dos filipenses, que os levaram a terem comunhão com o Evangelho, quanto à comunhão com todos os santos, que fazem parte do Evangelho de Cristo. Essa alegria pela conversão das almas é compartilhada pelos anjos nos céus. Assim como Paulo se alegrava por eles terem se convertido, por eles terem comunhão com Cristo, isso fazia com que Paulo se alegrava, da mesma forma os anjos também se alegram. Lucas capítulo 15, o verso 7 e o verso 10 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Da mesma forma, devemos nos alegrar
com os nossos irmãos em Cristo. Romanos, capítulo 12, verso 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós, ao escutarmos, ao sabermos de pessoas que foram levadas a Cristo, ao vermos as bênçãos de Deus que está sendo realizado no meio da sua igreja, isso é motivo para nós nos alegrarmos. Assim como o apóstolo Paulo aqui faz e menciona. No verso 5 continua dizendo: desde o primeiro dia até agora. Paulo, ele destaca a perseverança dos filipenses, a continuidade deles, a firmeza de não se esfriarem na fé. A comunhão deles era desde o primeiro dia até agora. São pessoas comprometidas com o reino, comprometidas com a igreja, comprometidas com a fé cristã, que perseveraram. Não obstante a perseguição dos falsos apóstolos, não obstante a perseguição de judeus que inflamaram ali a igreja, se levantaram contra o apóstolo Paulo, mesmo assim a igreja continuou firme, desde o primeiro dia até agora. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57 e verso 58 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 2 Timóteo 4, verso 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós temos que mostrar a nossa convicção e nossa conversão através da nossa consistência, da nossa perseverança, de nós continuarmos firmes no Senhor. Quem fica pelo meio do caminho pode ser uma indicação de que nunca teve uma verdadeira comunhão com o Evangelho. 1 João 2, do 18 ao 19 diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nós cremos que uma vez salvo, a pessoa é salvo para sempre. Essas pessoas que podem até terem sido batizadas, podem ter até assumido cargos dentro da igreja, podem até terem sido usadas por Deus para fazerem algum ministério dentro da igreja, assim como Saul, assim como Judas Iscariotes, que tiveram a atuação do Espírito Santo em suas vidas. Mas isso tudo não revela que a pessoa verdadeiramente se converteu. A verdadeira característica da conversão se mostra pela sua perseverança, pela sua consistência, pelo reconhecimento de Jesus Cristo como seu Senhor, ao submeter-se à sua bendita palavra e ficar firme em obediência ao Senhor. Essa perseverança que cabe a nós, essa perseverança que demonstra, que caracteriza que uma pessoa verdadeiramente está no Senhor. O verso 6 ele diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não obstante haver aqueles que desistem no meio do caminho, tem os que se perseveram, como aqui no caso dos filipenses. E Paulo atribui a perseverança deles à bondade de Deus sobre cada um deles. Foi a bondade de Deus. Irmãos, se nós estamos firmes, nós não temos nada que nos vangloriar. Nós sabemos que é Deus, pela sua graça, que nos sustenta. É Deus, pela sua bondade, que faz com que nós permanecemos firmes. Então, Paulo ele reconhece que a perseverança por parte dos filipenses foi devido à bondade de Deus. Salmo 138, verso 8 diz: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Judas, o verso 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, é Deus que nos guarda, Deus é que nos protege, Deus é que segura em nossas mãos, fazendo com que nós fiquemos firmes diante dele. Diante disso,
segue aqui 2 conselhos para os que estão de pé e não caíram. O primeiro: não se ensoberbeça, visto que você não está em pé pelos seus méritos, e sim pela bondade de Deus. Romanos capítulo 11, verso 20 diz: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. E o segundo conselho é: vigie, visto que ainda não terminou a batalha. 1 Coríntios 10, o verso 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Que nós possamos, através dessas verdades colocadas aqui, entendermos que os ensinamentos do apóstolo Paulo, no qual ele se alegrou por essa igreja perseverante, essa igreja firme nos caminhos do Senhor, não obstante os seus ataques que ela sofreram. Uma igreja que auxiliava a Paulo em seu ministério. Uma igreja no qual ela aprendeu que tanto Jesus Cristo como Deus Pai são divinos. E Paulo então reconhece que a graça e a paz são atributos tanto do Filho como do Pai, colocando os dois no mesmo pé de igualdade. Que nós possamos, através dessas verdades, continuarmos firmes e perseverarmos em comunhão com o Senhor, nos alegrando com aqueles que se convertem e nos alegrando com aqueles que têm sido abençoados por Deus. E que isso nos motive a nós estarmos orando cada vez mais. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por essas verdades reveladas em Tua Palavra. Que essas verdades possam ser escritas em nossos corações. E nós busquemos, ó Pai, semelhante a essa igreja dos Filipenses, também, ó Pai, estarmos em comunhão com o Senhor, perseverando em Tua bendita Palavra e sendo firme, ó Pai, nos Teus caminhos. Eu dou graças a Ti, em nome de Jesus. Amém.